E aí, pessoal, tudo bem? Tá bem intensa a atividade no canal, né? E eu tô feliz de estar tendo energia de fazer tudo isso. Então a gente vai passar aqui por alguns livros que eu li que foram importantes para mim. E a ideia não é fazer você ler os livros que eu li, mas a ideia é você perceber as oportunidades que se encontram atrás de cada livro, tá? E aí, assim, eu vou tomar muito cuidado para não me empolgar muito em nenhuma dessas obras, mas eu vou tentar me esforçar para fazer vocês entenderem o que me faz decidir ler um livro e o impacto que isso traz na minha vida, para desmistificar um pouco essa coisa de, nossa, eu vou ler um livro e vou ficar inteligente. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que se você quiser ler um livro, se eu quiser, por exemplo, começar a entrar em forma, não adianta eu querer correr uma maratona, eu tenho que fazer alguma coisa que eu aguente fazer, eu tenho que ter baixas expectativas em relação a isso. Então, a minha recomendação é comece com livros fáceis de ler, comecem com leituras fáceis, para que você crie o hábito da leitura, pegue o gosto pela leitura e aí sim, depois que você já tiver o gosto e o hábito, você começa a ler livros mais desafiadores. É como se você começasse grindando em balenos ali, para depois ir para Serêndia e montando o seu set para poder tancar obras mais complexas. Então não é pelo alto da Barca do Inferno que você começa a ler. Eu acho que a gente menospreza muitas leituras infantis, e tem dois livros que... nessa cor aqui eu deixei os livros que eu tenho certeza que são domínio público. O que isso quer dizer? Pelo fato do livro ser de domínio público, você não está cometendo um crime quando você entra na internet e coloca Pequeno Príncipe em português PDF, por exemplo. Por quê? Porque esse livro, qualquer um pode... Você pode imprimir na sua casa e vender esse livro que você não está cometendo crime. Por quê? Porque já é de domínio público. Todas as pessoas podem ter acesso a essas obras. Os que estão nessa cor aqui, que eu não sei qual eles são de domínio público e você pode ler de graça, sem ter que comprar no Kindle, por exemplo. Então vamos. Dois livros infantis que eu acho sensacionais é O Pequeno Príncipe e O Mágico de Oz. O Pequeno Príncipe porque ele dá muitos valores a respeito de amizade, a respeito de formas de se ver a vida, e qualquer criança consegue entender muito bem aquilo, embora as crianças elas não consigam perceber o quanto esse livro é foda. A criança ela vai achar que ela está escutando orientações bonitas de alguém mais velho, e aí depois quando você cresce e faz uma releitura do Pequeno Príncipe, você fala, cara, é preciso viver muito, é preciso entender muito da existência humana, para perceber o quanto esse livro ele tem determinadas falas que são verdadeiros tesouros aí para você carregar para a vida. Mágico de Oz é um livro gostoso de se ler, e eu vou dar spoiler de todos os livros, tá? Lamento muito. Mas você tem a Dorothy, é Dorothy o nome dela? Não lembro. E ela quer voltar para casa e ela vai conhecendo na busca, nessa jornada de voltar para casa, ela conhece o Homem de Lata, o Palhaço, o Leão, e cada um deles quer muito uma coisa, eles têm um sonho e eles precisam muito de algo. E o Homem de Lata, ele acha que ele não pode ser feliz com uma mulher porque ele não tem um coração. O Palhaço, o Espantalho, ele acha que ele não pode ter boas ideias, ele não pode ser feliz porque ele é burro, porque ele não tem um cérebro. E o Leão, ele não tem coragem, onde já se viu um rei da selva covarde. E aí você percebe que eles vão em busca do Mágico de Oz, que é o cara que vai resolver o problema deles. E para chegar até o Mágico de Oz, eles precisam manifestar determinadas coisas, assim, para vencer a distância que os separa do Mágico de Oz. Eles precisam de coragem, de inteligência e precisam também de amor. E aí a gente fica procurando muito fatores externos que nos digam e que nos deem determinadas qualidades, quando na verdade o potencial para essa qualidade ele já está em nós. A mensagem do Mágico de Oz para mim, às vezes você está com uma pessoa e se chibata por não conseguir amá-la, e aí basta que você olhe para dentro de você e perceba que você é muito capaz de amar outras pessoas de formas diferentes, e na busca do amor verdadeiro você, aquele fantasioso, você não consegue enxergar
amores que são de verdade e que estão passando despercebido ali porque você está recriminando determinados sentimentos. O mesmo acontece com coragem, o mesmo acontece com inteligência. Tem gente que é extremamente travado porque se acha burro porque não é bom em matemática, e aí ele não percebe o quanto ele tem inteligência em outros campos, o quanto ele é um bom comunicador, o quanto ele tem vocação para outras coisas, mas que ele acha que essas habilidades elas não valem nada porque elas não estão no campo que ele considera que tenha valor. Mágico de Oz é uma leitura para você ler e reler, e de tempos em tempos você vai conseguindo encaixar você em determinadas situações da sua vida e pessoas em determinadas situações, e você vê muitas vezes as pessoas sofrendo por coisas que na verdade elas têm, ela só não consegue colocar para fora e realmente valorizar aquilo que ela tem, ela só enxerga aquilo que ela busca, e o que ela busca geralmente é muito abstrato e ela nem consegue. Eu coloquei aqui como leitura fácil um livro do Érico Veríssimo que chama Olhai os Lírios do Campo. Por que eu escolhi essa obra? Porque eu li essa obra quando eu tinha 11 anos. E essa obra ela foi espetacular para mim, porque com 11 anos eu já pensava muito em carreira, o que eu ia fazer para me tornar alguém. E aí eu percebi que, por exemplo, eu poderia me dedicar muito tempo ao karatê, e eu poderia me dedicar muito tempo a estudar alguma coisa, eu poderia me dedicar muito tempo a fazer algo, para depois finalmente voltar e me apresentar para aquela menininha que estava ali. Não tem quando você começa a despertar determinados sentimentos, mas você é muito tímido para se aproximar de uma pessoa. Esse livro me fez perceber que se eu primeiro fizesse uma jornada para me tornar alguém, para depois voltar para conversar com ela, muito provavelmente eu não teria mais o tempo e a oportunidade de interagir com ela, de conversar com ela, porque o tempo passaria e as coisas que unem as pessoas são outras que não determinadas capacidades, determinado conhecimento ou determinado diploma para conseguir algo. Será que estou exagerando na idade? Não tinha 11 anos. 11 anos é muito novo. Eu tinha uns 14 anos. Eu acho que eu estava na 8ª série quando eu li esse livro. E essa leitura ela foi muito importante pelo fato do meu pai ser médico. E na época eu atribuía um valor muito grande à medicina. E eu achava que eu precisava também ser médico para que eu tivesse algum reconhecimento. E eu percebi o quanto meninos pobres eles podem enxergar na carreira de medicina uma redenção para aquela pobreza que os humilhava quando eles eram pequenos. E o quanto determinadas carreiras elas são escolhidas muito mais pelo valor simbólico delas do que pela paixão pela atividade em si. E eu percebi que assim, uma pessoa ela pode ter que abrir mão de muitas coisas para se tornar um grande médico. E aí, quando você finalmente consegue isso, você pode não ter tempo mais para usufruir aquelas coisas que eram realmente importantes para você. E que você já sabia, que você já tinha certeza logo no começo da sua vida. Eu acho que os meus vídeos eles levam vocês a pensar que eu acho que faculdade é uma coisa horrorosa, e eu não estou dizendo isso. Não é errado você se apaixonar por alguma coisa e se dedicar com afinco a uma atividade durante muito tempo, mas é errado você abrir mão de coisas que são importantes para você porque você acha que você precisa ser alguém para depois ter o direito de usufruí-las, e isso não existe. Não existe essa de eu vou me tornar um bom jogador para depois eu jogar, eu vou me tornar fluente para depois eu começar a praticar com você a fala de um idioma. Você não pode. Existem determinadas coisas que você não pode sacrificar, porque senão você perde o timing, e esse timing ele pode nunca mais voltar. Essa história ela é dividida em 2 partes. Uma no momento em que ele está indo para o hospital, e ele lembra de toda a infância dele, e a outra, quando ele chega no hospital, não tem mais oportunidade de falar com a pessoa e começa a ler as cartas que ela deixou para ele. E é uma história muito emocionante e mostra muito sobre o amor e sobre aquilo que realmente importa na nossa vida. E que legal que eu li esse livro quando era muito novo ainda, porque isso fez com que em várias situações da minha vida eu conseguisse projetar e ver a real importância disso. Então, tá vendo? Percebe que Olhai os Lírios do Campo é muito parecido com uma novela, um filme, um romance, e o Mágico de Oz ele é muito parecido com um desenho animado que você pode assistir, inclusive deve ter animações disso. Sim.
Então, tem que tirar esse misticismo em torno do livro e achar que ele é uma coisa mágica que vai te transformar. Na verdade, você vai se expor a experiências humanas. Essa é a grande sacada. Em seguida, eu acho que um livro que eu gostei muito de ter lido foi O Mundo de Sofia, e que legal que eu li ainda quando eu era muito adolescente, porque foi a primeira introdução à filosofia, e foi aquilo que fez com que eu visse a filosofia como uma coisa tangível, alcançável. Não é uma coisa de pessoas super inteligentes, e não é uma coisa de idosos que passaram a vida inteira na academia. A filosofia é para todo mundo, e ela pode ser explicada de maneira muito acessível. O Mundo de Sofia é um livro espetacular, e é engraçado, porque você vai passando de escola em escola, você vai passando de filósofo em filósofo, e você concorda com todos eles, mas aí vem alguém e desmente aquilo completamente. E no final, se você se esforçar um pouquinho, e se você tiver os seus tempos de reflexão, você percebe que você tem ali a oportunidade de sair dali com uma boa noção do que filosofia é de fato, e de que, no fim das contas, você pode acompanhar o pensamento de muita gente muito foda, mas você também é permitido pensar o mundo do seu modo, porque, afinal de contas, cada um tem a sua vivência. É claro que existem questões objetivas como o formato da Terra, mas a maneira como a gente percebe as relações humanas é uma coisa muito, muito nossa. A Viagem de Theo eu li depois de ter lido a Bíblia, mas eu acho que se você ler o livro de O Mundo de Sofia, você também tem que ler A Viagem de Theo. E A Viagem de Theo é sensacional porque é uma tia, uma avó, não lembro, que faz muito tempo que eu li, mas levando o menino para várias viagens para que ele tenha contato com vários líderes religiosos e para que ele seja apresentado a diferentes religiões. Esse livro foi um grande presente na minha vida, e eu sou muito grato por eu ter tido a oportunidade de ter lido esse livro, porque eu encontrei nesse livro muitos questionamentos que eu já tinha feito quando eu estava fazendo a minha busca espiritual. E eu falei, cara, eu não estou sozinho, e realmente eu não tenho que ver a busca religiosa com ódio, porque tem alguma coisa muito boa aqui que eu preciso levar em consideração. E para fechar essas 3 grandes obras, se você está em busca de algum conforto espiritual, ou ao contrário, de alguma inquietação espiritual, depois do Mundo de Sofia e da Viagem de Theo, é muito interessante que você leia a Vida de Pi. Muita gente assiste o filme A Vida de Pi e acha que é sobre um menino com um tigre num navio naufragado. E ele é muito mais do que isso, porque ele é um livro que fala sobre religião. E a maneira como você pode adotar os símbolos ali e interpretar aquilo da sua forma também é mágica. Será que o tigre é Deus? Será que o tigre é humano? Será que... Então, as citações a respeito de fé e aquilo que o livro te induz a refletir a respeito da importância dos deuses e a importância da espiritualidade é uma coisa simplesmente sensacional. Com 16 anos, eu estava numa parte muito revoltada na minha vida, e embora muita gente não acredite, eu li a Bíblia. E é engraçado, porque parece que é proibido nessa sociedade você dizer que você leu a Bíblia. As pessoas religiosas, elas falarão, não, mas se você leu é porque você pode até ter lido, mas você não entendeu, porque se você não leu a vista do prisma da fé, então você desperdiçou a oportunidade. E outras pessoas, elas serão céticas, falam, não, você não leu tudo isso. Então, respeita-se muito pouco quem diz que leu a Bíblia, porque acha-se que a Bíblia é um livro em que você simplesmente é incapaz de entender. E na verdade não, se você é capaz de entender o Alto da Barca do Inferno, procurando palavra por palavra e tentando extrair a essência daquela maneira que a gente fez, com a Bíblia você consegue da mesma forma. Isso foi muito importante, porque me deu muito conforto para falar com todos os religiosos a partir de então, porque quando as pessoas elas usam a Bíblia como instrumento de poder para falar, não, está escrito ali nas escrituras sagradas, você fala onde, em que parte? Não, mas essa parte, na verdade, ela não quer dizer bem isso, porque o que está escrito é isso. Não, mas veja bem, está errado, porque Deus diz onde? Não, mas é porque o livro diz, tá, em que parte? Me mostra. Mas é assim, não é bem assim. Então você vê que a grande maioria das igrejas, elas pegam pequenos trechos, tiram de contexto e usam e constroem seus dogmas em cima daquilo. Então existe uma discrepância, existe um abismo muito grande entre o que é a Bíblia de verdade e o que são as religiões cristãs. Diz-se que Deus, o Deus da Bíblia é uma coisa, mas aí quando você vai na Bíblia e lê, você vê que Deus é uma coisa completamente diferente, e é muito importante que você tenha isso para que você não se sinta manipulado.
Isso não tem nada a ver com a existência ou não de Deus, mas a existência ou não de Deus não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia ser a palavra dele. A existência ou não de Deus e o cristianismo ser ou não uma forma de alcançar a Deus não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia ser a palavra dele, e você pode ler a Bíblia com um senso crítico muito grande. Só que é uma leitura que eu realmente só recomendo caso você realmente queira saber, caso você já esteja muito envolvido com religiosidade. Caso contrário, deixa. Se você não tem interesse, a Bíblia não vai te tornar uma pessoa mais culta. Talvez ela te torne uma pessoa mais cética, mais culta não vai te tornar. Para amarrar umas pontas, eu lembro de ter lido o livro Negro do Cristianismo, Lúcifer e o Diabo na Idade Média, e parece que essas são leituras proibidas, né? Parece que se você lê um livro como Lúcifer, o Diabo na Idade Média, parece que você está querendo ser satânico. Parece que querer saber sobre alguma coisa é ser essa coisa. É engraçado que quando eu falo que eu quero entender a mente de um pedófilo, as pessoas já olham para mim querendo me bater. Porque parece que ao tentar entender como funciona a cabeça da pessoa é porque eu já tenho interesse por aquilo e logo eu quero ser aquilo. E não. Entender como as pessoas na Idade Média enxergavam o diabo me fez entender como a Bíblia era usada como instrumento de poder para ter controle de uma massa. E aí você vai separando o que é religião como ferramenta para dominação de massas com uso político e o que é aquela fé que cada um precisa para se aproximar de Deus e para ter conforto espiritual. Então, essas foram grandes obras muito importantes. Fora isso, depois a gente tem as Crônicas de Nárnia, que também diz muito a respeito de Deus e de religião, mas é um conto, são vários livros curtos, super fáceis de entender, é um livro feito para crianças, que o escritor ele escreveu para os filhos dele, e é uma história cheia de lições a respeito de coragem, de bravura, de amizade, tem muitas mensagens sensacionais. Senhor dos Anéis eu não preciso nem falar para vocês o quanto eu gosto. E aí a gente entra em leituras um pouco mais adultas, digamos assim. A respeito de escritores brasileiros, eu gostei muito de ter lido o Curtiço, porque o Curtiço ele mostra o quanto uma pessoa de boa família, da família tradicional portuguesa, ela pode chegar num subúrbio e por ter passado a morar numa determinada vizinhança, ela vai deixando de ter alguns valores que ela trouxe de Portugal e ela passa a ter alguns valores que são gerados ali. O que significa que o sangue nobre ele não vale de nada se você estiver num ambiente viciado com uma determinada cultura. Entender isso, entender o Curtiço fez com que eu começasse a ter ranço toda vez que eu escuto que brasileiro não presta e que carioca é tudo bandido, é tudo traficante e que brasileiro é tudo burro. E você entende que na verdade a culpa não é dos indivíduos e sim do ambiente que foi formado e da cultura que se criou ali. O Curtiço ele me ensinou muito e me fez perceber que eu não tinha que ter crise de identidade pelo fato de não me sentir japonês, embora os meus pais fossem. E eu pensava, cara, na verdade eu tenho um sangue que diz que eu deveria ser de determinada forma, mas eu não me sinto dessa forma. Por que será? Porque eu nasci e cresci no Brasil. O Curtiço ele me fez perceber que o sangue em si ele não quer dizer nada, e que são as conexões que você faz, o ambiente ao qual você está exposto, e sim a sua natureza e a sua forma de se colocar em relação a ela que vai te transformar. Então existem pessoas que sobrevivem a um ambiente extremamente tóxico e mantêm os seus princípios, e tem pessoas que supostamente vêm de famílias extraordinariamente honradas, mas que expostas a determinadas condições ali, elas se desvirtuam completamente, e isso me fez um bem enorme. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um livro que quando eu tive que ler para a escola eu odiei, mas que depois que eu peguei para ler por interesse na leitura, simplesmente foi um livro que me deixou apaixonado. E eu falei, cara, que escritor é esse? Como é que esse cara conseguiu sair da própria existência dele? Porque tudo bem que ele criou um personagem, mas o que o escritor ele consegue fazer em Memórias Póstumas de Brás Cubas é tirar a alma do corpo e mostrar como é a existência vendo a sua vida completamente de fora. E foi quando o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a primeira obra que me fez ter interesse em escrever. E eu falo, cara, esse cara é muito foda, e um dia eu vou chegar aos pés dele e eu vou escrever histórias que tenham tanto alcance quanto as que ele escreveu. Uma outra obra, desculpa estar indo muito rápido, mas é porque senão não vai acabar nunca. Dom Casmurro
é outro grande clássico. Como pode, né? Escrever duas coisas tão fodas assim. Dom Casmurro é a história do Bentinho e da Capitu. E quando eu li esse livro, eu tive certeza absoluta que a Capitu tinha traído, sim. Esse livro é da traição ou não traição. E quando eu terminei a leitura, eu falei, mas é claro que traiu. É claro, é óbvio, é transparente. É ridículo você pensar que não. A partir daquela bagagem que eu tive. E depois de adulto, depois de muito vivido, eu comecei a conversar sobre essa obra com uma amiga minha, e ela me fez entender um pouco mais sobre o quanto a minha primeira leitura, feita quando eu era adolescente, ela tinha sido superficial e quanto eu tinha de coisas que eu não estava percebendo. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito foda. Ela falou, Fausto, leia com outros olhos. Leia com outros olhos e leve em consideração quem é que está te contando essa história e a amargura que ele carrega e as crenças que ele tem. E depois você me diz se uma outra interpretação ela realmente não é possível, e depois eu quero que você me conte. E que foda que foi isso depois, porque depois a gente conversou e eu falei, cara, realmente, quando uma pessoa ela tá sofrendo, quando uma pessoa ela tá amargurada, ela vem sabendo o quanto ela sofreu, e ela vem sabendo o quanto o outro fez ela sofrer, e ela vem sabendo o quanto o outro não presta. Então, quando você tem um casal que termina, por exemplo, e os dois são seus amigos e os dois vêm desabafar com vocês, o que eles vão dizer, muitas vezes, são coisas horríveis um do outro. E a visão horrível que você tem do outro ali naquele momento está influenciado pelo sentimento que você tem e a dor que a pessoa fez você sentir. Então eu comecei a pensar, uma pessoa extremamente desconfiada, amargurada, tendo ela a natureza que ela tem, apresentada da maneira como é apresentada, me fez perceber o quanto a verdade ela deve ser buscada por trás da perspectiva de quem está falando com você e por trás das crenças de quem está falando com você. O Dom Casmurro, ele fez eu me tornar uma pessoa extremamente cética em relação a desabafos de pessoas em relação aos seus desafetos. Então, quando uma pessoa vem e vai falar, você tá andando com fulano, deixa eu te contar uma coisa sobre fulano faz isso, isso e isso, ele é uma pessoa que faz assim, assim, assim. Quando você escuta isso, você não tem que pensar se a pessoa que está conversando com você, ela tá te dizendo a verdade ou não, porque para ela é verdade. Porque para ela é verdade. Então, se a pessoa ela enxerga o outro como desleal, como desonesto, como fofoqueiro, como qualquer coisa que seja, aquela visão que aquela pessoa tem, ela é verdade, porque ela tem aqueles olhos e ela tem aquela opinião sobre aquela pessoa. Dom Casmurro me fez perceber que a verdade nem sempre... A verdade do outro, ela nem sempre é completamente abrangente, porque tem pessoas que me odeiam, e essas pessoas que me odeiam, se elas disserem para vocês quem eu sou, elas vão falar somente verdades, e isso vai desenhar na cabeça de vocês a imagem de uma pessoa horrível, pavorosa. E Dom Casmurro fez com que eu percebesse que a verdade, ela sempre é muito diferente da versão das pessoas envolvidas que contam ali o que aconteceu. Não tem aquela coisa que as pessoas dizem assim, existe numa briga de duas pessoas, existe a verdade de uma, existe a verdade do outra, e existe a verdade de verdade. E a verdade de verdade, ela está muito distante do que cada uma das duas pessoas envolvidas na briga enxergam. E é por isso que a gente ganha muito pouco tomando um lado numa briga simplesmente ao escutar que alguma coisa aconteceu. Porque a nossa versão, a versão que vai chegar aos nossos ouvidos, ela sempre carrega um viés muito grande. Então, por mais que você confie na pessoa que está te contando uma história de alguma coisa muito feia, muito pesada, muito horrorosa que aconteceu, você ainda tem que tentar buscar a verdade por trás do filtro da perspectiva, por um filtro que vá além da perspectiva da pessoa. Me enrolei demais para falar, né? É porque é difícil ficar comprando as coisas aqui. Por isso que eu gosto de processo, porque você não precisa ficar fazendo conta na hora de trocar de forno. Calma aí, não saiam daí. Eu poderia editar, mas aí a coisa não ficaria tão transparente e tão honesta como ela de fato é. Pronto.
Quem joga comigo sabe qual é o meu nick nos jogos que eu jogo, e Musashi, do Eiji Yoshikawa, foi um livro simplesmente sensacional. Se por um lado o Curtiço ele fez eu me sentir menos mal por não me sentir japonês, tendo sangue japonês, Musashi me conectou com muita coisa a respeito do passado da cultura que eu precisava entender. Então, quando eu li Musashi, a minha ideia não era assim entender o quanto o cara era bom de espada, era entender o quanto ele era bom em enxergar o mundo que o cercava, e as visões de mundo que ele tinha. Então, Musashi ele me coloca em determinadas situações ali, como por exemplo o dia em que ele oferece uma escultura que ele fez como pagamento de uma refeição e cai um monte de dinheiro que um cara tinha escondido no kimono dele de presente, tendo ele dito que não tinha dinheiro nenhum. Ele, depois de já famoso, de já conhecido nacionalmente como espadachim, vendo um cara fazendo vasos de cerâmica e percebendo o quanto, não importa o quanto ele se esforçasse, ele nunca dominaria todos os saberes e todos os conhecimentos em todas as áreas, e que cada uma delas exigia dedicação de uma vida inteira para chegar a determinados níveis de maestria. Tudo isso, aliado com a maneira de pensar, fez com que eu conseguisse duas coisas. Musashi me deu dois grandes presentes. Ele fez eu entender o melhor da cultura, o melhor que a cultura tinha a me oferecer, trazendo ali uma sabedoria anciente, uma sabedoria muito antiga, mas me fez perceber a estupidez por trás dessa sabedoria, porque embora muitos sábios, era uma sociedade que morria por muito pouco, e que enxergava determinadas necessidades onde simplesmente não existiam. Recomendo muito a leitura desse livro, e é claro que a conclusão que vocês vão chegar é completamente diferente da que eu cheguei, ainda assim eu recomendo. Temos A República, de Platão, um livro dificílimo. Eu li uma vez, não entendi muito bem, e li uma segunda vez e entendi um pouco mais. Não é uma leitura fácil, mas ela faz você enxergar uma sociedade utópica em que tudo funcionasse e como precisaria ser a sociedade para que tudo funcionasse. E mesmo assim você encontra ali um monte de defeitos e impossibilidades na formação de uma sociedade perfeita. Então, quem é que vigia os vigias? Quem é que E quais são os valores que você precisa inculcar nas lideranças para que eles sejam líderes justos e que pensam no melhor da nação? É um livro que traz muitas reflexões, mas que traz muita desesperança também na possibilidade de alguma coisa, enfim, dar certo. Eu acho que eu poderia parar aqui, que foram leituras assim de formação. Para a Tatiane, eu quero recomendar muito esse livro Americaná de uma escritora chamada Chimamanda. É um livro espetacular, e um outro livro que eu acho que toda mulher deveria ler é esse Linen. Essa Sheryl Sandberg, ela já trabalhou no Facebook, no Google, ela é uma mulher muito foda, muito foda. E nesse livro, que está traduzido para português como Faça Acontecer, ela conta muito sobre a carreira dela, e aí você consegue pelo menos ter um modelo em quem se espelhar e ver quais são as dificuldades e qual é o preço de uma carreira brilhante. Assim você consegue ver... porque eu sempre tive muita oportunidade de estar presente na vida corporativa e ver o que acontecia lá dentro. E esse livro vai te dar a oportunidade de escutar uma história contada a respeito de alguém que venceu na vida corporativa, e ver que essas pessoas que fazem sucesso, que são assim extremamente admiradas, como se elas fossem sobrenaturais, na verdade elas são seres humanos como nós e têm as mesmas angústias, têm os mesmos problemas e pagam o preço pelo caminho que elas escolhem trilhar. O que mais? Nossa. Perdão, gente, estou dando muita mancada. Outras leituras. Tem um cara chamado Jim Rogers, e esse cara, ele ficou bilionário, e depois com esse dinheiro que ele ganhou, ele viajou o mundo. Então,
Eu não sei se esse livro tem em português, e talvez não tenha, me desculpem, mas ele escreveu uma série de livros. Um deles chama Investment Biker, foi uma volta ao mundo que ele deu na década de 90. Depois tem The Adventure Capitalist, que é uma volta ao mundo que ele deu nos anos 2000 de carro com a esposa dele. E aí você vai vendo que assim, não existe esse negócio de vou te ensinar a curva do day trade. Existe esse negócio de vou viajar o mundo inteiro e vou ver o que as pessoas produzem, o que elas compram, o que elas vendem, o que elas querem, o que elas precisam, o que elas vão precisar e o que um dia elas vão fazer. E quando você entende o mundo inteiro, quando você tem essa oportunidade de entender o mundo inteiro, você consegue prever para onde é que ele vai. Então, se você quer ser muito foda em Wall Street, ou você faz o que esse Jim Rogers fez, que é conhecer realmente o mundo inteiro, ou você faz o que aquele Warren Buffett fez também, que é pagar muita gente para te contar como o mundo funciona, que é ter acesso ao funcionamento das grandes empresas para você conseguir prever os movimentos e conseguir prever quem é que vai se dar melhor do que quem. Sim, porque esse dinheiro ele te dá informação, ele te dá acesso à informação e essa informação ela vai te dar mais acesso a mais dinheiro. Então, se você não é o Jim Rogers que pôde viajar o mundo inteiro para saber como o mundo funciona, se você não é o Warren Buffett que pode pagar qualquer pessoa para dizer para ele como o mundo funciona, muito provavelmente vai chegar um cara e vai falar assim: vem cá, que no meu curso eu vou te ensinar a estudar essas curvas aqui para você ficar milionário. Você vai pagar esse café aqui de R$180 em 10 segundos. Aí você perde tudo que você tem porque você caiu numa grande mentira. Então, Investment Biker e esse também Too Big to Fail, eles me fizeram entender melhor os mercados, o mundo de ações, e entender o que está por trás dos ganhos de dinheiro e o que tá, e como todo esse ganho ele tende a ruir em algum momento, porque existe uma grande discrepância entre o que a empresa vale de verdade e o que o mercado acredita que ela vale, porque o mercado ele fica trocando papeizinhos, ele fica trocando títulos de propriedade dessas empresas a preços que variam de acordo com o interesse dos compradores e vendedores e não com o valor real dentro da empresa ali naquele momento e no futuro dela. Então, se você ler esses dois livros aqui, você meio que fica vacinado contra todas essas propagandas que vêm antes dos vídeos de YouTube aí, em que você vê as pessoas falando que vão te contar o segredo para ganhar muita grana e sair na frente desses babaca que estão trabalhando aí para ganhar pouco. Eu vou te mostrar como que você vai ganhar muito dinheiro se você comprar esse meu curso aqui, eu parcelo em 15 vezes. Pelo amor de Deus, compra. Eu troco por comida, se for o caso. Entende? Too Big to Fail, ele mostra a história de empresas americanas que simplesmente não poderiam falir. Porque se essas empresas falissem, a sociedade inteira ia parar. E o quanto o governo ele teve que resgatar essas empresas. Isso leva para um caminho infinito aí que você pode nem gostar dele, mas é um primeiro passo para você começar a entender por que os governos eles são reféns de grandes corporações e que quando elas fazem merda, ele não pode deixar de ajudá-las, porque senão o país inteiro colapsa. O quanto a gente está pagando, na verdade, o tempo inteiro para essas empresas continuarem bilionárias como elas são. Como a Natureza Mudou a História foi um livro muito interessante porque ela mostra o quanto tempestades, vulcões, tufões foram determinantes ali no resultado de batalhas, de guerras, e o quanto isso determinou a geografia do mundo. Tem um seriado, acho que é no Amazon Prime, que é sobre os bárbaros e conta a história de Varo. Varo foi um cara que perdeu todas as suas legiões ali na Germânia, tentando atacar os nórdicos e basicamente ele perdeu sim porque ele foi traído, ele foi induzido a uma batalha que aconteceria num lugar péssimo para ele, mas também a coisa ficou crítica quando caiu uma tempestade ali. Essa tempestade ela tem muito a ver com a moral dos soldados, porque as culturas interpretavam isso de maneira diferente, além de deixar o campo propício para um grupo e não para o outro. Por exemplo, se Varo tivesse passado por ali, talvez a Alemanha como nós conhecemos hoje não existiria, talvez os idiomas não fossem esses, talvez Hitler nunca matasse judeus, e você vai vendo o quanto a nossa história e o nosso mundo do jeito que ele é hoje, ele é resultado de uma série de aleatoriedades aí ao longo do tempo.
E você percebe também o quanto pequenas mudanças que a gente faz hoje podem desencadear mudanças terríveis ou maravilhosas daqui a 200 anos, e a gente não pensa em que mundo a gente vai deixar para as pessoas daqui a 200 anos. A gente pensa de uma forma em que muito provavelmente daqui a 200 anos não vai ter ser humano mais na Terra. Não 7 bilhões. Não 7 bilhões. Estamos aí muito propenso a viver uma merda muito grande em algum momento muito próximo. Estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa ultrapassada, velha, antiga, me fez perceber o quanto a gente nunca pode ter a paz como garantida, e o quanto precisa de muito pouco para dar uma merda muito grande, e o quanto nós somos irracionais em tempos de guerra. E essas guerras, elas podem acontecer sim a qualquer momento, e nós estamos sujeitos a isso. Gostei de ter lido sobre a IBM, só que agora não lembro o nome do livro, mas uma história da IBM mostra o quanto ela ganhou dinheiro para investir em computadores, na verdade vendendo cartões perfurados para o Hitler. E o quanto sem o Holocausto a IBM ela não capitalizaria o suficiente para se tornar o que ela se tornou. Outros livros que foram super interessantes para mim ao longo do tempo foi Decifrando o Genoma, na época em que o genoma humano ele estava sendo transcrito, ele estava sendo decodificado. Entender como funciona a nossa genética, entender o caminho que nós percorremos para chegar onde a gente está e as possibilidades que isso abre, foi muito legal. Perdão, estou falando assim tão rápido de obras que deveriam assim ter um vídeo para cada uma delas, mas eu quero que vocês percebam que as minhas leituras elas não têm nada a ver uma com a outra. E você não precisa de um estilo, e você não precisa gostar somente de um tipo de livro. E nesse meio tempo eu li um monte de romance. Tem romances brasileiros aqui, tem o Americaná, tem uma série de livros, enquanto tem uma série de outras biografias e uma série de histórias de empresas. Porque junto com a empresa IBM, junto com a empresa que estudou, que decifrou o genoma, também tem a história da Pixar, também tem a história da Apple, também tem a história da Toyota, e aí você vai estudando como grandes empresas surgiram, como elas se estabeleceram no mercado e o que foi que fez com que elas perdessem a hegemonia. E aí você vai percebendo quais são as relações humanas e o papel fundamental das pessoas envolvidas e dos tomadores de decisão de cada empresa. Um livro desse não vai te dar uma visão muito rica a respeito de como funcionam as empresas em geral, mas quanto mais você lê, mais você vai descobrindo padrões de comportamentos que são importantes para alguma coisa ser bem sucedida ou não. Deixa eu ver. Aí eu separei aqui um site bem legal que é Goodreads, e aqui você vai fazendo avaliações de livros que você leu e vai compartilhando experiências com as pessoas. Eu não sei se isso daqui tem em português. Inclusive tem o Lenin aqui, o livro daquela Cheryl. Eu gostei muito de ter lido esse livro Resultados sem Autoridade, que mostra o quanto para ser um líder você não precisa ter um cargo de chefe. Que a liderança ela começa quando você ainda está trabalhando com seus colegas, e você deve se preocupar muito mais com a liderança e a organização do time do que com o título de líder, porque o título ele diz muito pouco. A liderança ela é conquistada, ela não é imposta através de um cargo. Junto com isso, quando eu estava trabalhando com RH, esse livro o Who, que é o método para contratação, ele me fez entender muito melhor aquilo que você tem que prestar atenção quando você vai contratar alguém para trabalhar em alguma empresa. Esse livro foi um divisor de águas no meu trabalho na época que eu trabalhava com RH. Recentemente eu tive... Bom, aqui mostra por ordem os últimos que foram lidos. Tem um vídeo no meu canal em que eu falo desse livro Persuasão, como usar a retórica da comunicação persuasiva na sua vida pessoal. Esse é um livro de uma brasileira que fala muito bem, e a linguagem dela é muito acessível, e isso é bem bacana. Tem os livros do Henry Bugalho aqui que são muito bons também. Anote esse nome, Yona Szabo. E ela escreveu um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é esse, Drogas, a história que não te contaram. Quando eu tinha uns 20, 30 anos, eu jamais imaginei que um dia eu seria a favor da legalização das drogas. E hoje eu sou. E é engraçado que
Eu fui convencido do quanto essa legalização é importante estudando a respeito do PCC, estudando a respeito de toda a economia, envolvido todo o processo de todos os estágios da produção e da distribuição das drogas. Mas aí quando você vê essa mulher falando sobre essa cadeia, começando na Bolívia, chegando nos usuários, quem são os usuários, quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas exploradas, aí você fala, cara, a legalização das drogas precisava acontecer para tudo isso acabar. Só que ela não vai acontecer, porque o lobby para que isso não aconteça é grande demais. Porque as drogas elas geram tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que elas corrompem e elas compram aqueles que financiam as campanhas políticas que elegem as pessoas que vão trabalhar lá. Então, em todos os campos, no legislativo, no executivo, no judiciário, tem gente ali que está patrocinada e que está influenciada por lobbies gigantescos de interesses enormes em sustentar essa estrutura. Então, todo o mal que as drogas causam, toda a insegurança, todo o problema de saúde, ele nunca será resolvido enquanto as drogas elas forem ilegais, porque a ilegalidade manterá o valor e manterá essa cadeia funcionando. Então, eleição após eleição, a gente vê que a gente tem que lidar com os problemas das drogas, a gente tem que acabar com as milícias, a gente tem que acabar com o PCC, mas a gente só luta contra isso e nunca acaba. E lendo esse livro você entende por que nunca acaba, e entende também por que nunca vai acabar. Porque a nossa sociedade ela não tem educação o suficiente para todos lerem esses livros, discutirem, refletirem, entenderem e tomarem medidas para mudar a situação. Não existe capacidade intelectual para isso e não existe interesse para que as pessoas desenvolvam essa capacidade intelectual para ler, entender, debater e chegar a estabelecer mudanças. Porque essas mudanças elas teriam que vir do governo, mas as pessoas que estão compondo o nosso legislativo, executivo, judiciário, nenhuma delas tem interesse em fazer com que essa estrutura mude. Isso não vai mudar. Isso de verdade não vai mudar. E se mudar no mundo inteiro, vai chegar uma hora que o Brasil vai falar, tá, já que o mundo inteiro fez, então a gente vai ter que fazer também. Mas a gente não vai estar vivo para ver isso acontecer. A gente de verdade não vai estar vivo para ver isso acontecer. Um livro delicioso que eu li recentemente foi Lado Bom, Lado Ruim, em que você vê um psicanalista falando sobre a importância de você saber lidar com sentimentos ruins, a importância de saber lidar com tristeza, a importância de saber lidar com tédio, a importância de saber lidar com as coisas que a gente vive tentando não sentir, e o quanto elas são potencializadoras de grandes mudanças. Aqui, outro livro bastante interessante, embora ele seja muito de esquerda, é A Classe Média no Espelho, e faz você entender o quanto essa classe média ela é pequena perto das famílias que realmente ganham com a estrutura social do jeito que nós temos hoje em dia. A essa altura, você pode estar dizendo assim, Fausto, eu sou burro demais para entender tudo isso, eu vou ler todas essas coisas e não vou conseguir. E aí o que eu quero dizer para vocês eu também sou, por mais que você não acredite. Quando eu leio, eu tenho muita dificuldade para entender muita coisa. Eu estou tentando ler esse livro aqui, e esse livro, cara, tá me dando muita dor de cabeça, embora ele seja simples até. Mas é porque eu sei que eu sou muito pequeno para a obra. Eu sei que esse cara é tão foda que ele escreveu umas coisas que eu entendo superficialmente, mas eu não consigo me aprofundar naquilo. Só que esse negócio de você não conseguir alcançar a plenitude daquilo que o escritor fez naquele livro não pode te impedir de ler. Porque se você conseguir 10% daquilo que o escritor sabe, você pode em outro momento da sua vida reler aquela obra e ter impressões diferentes a partir daquilo. Assim como o Pequeno Príncipe, ele significou coisas diferentes para mim em diferentes momentos da minha vida, assim como ler a Bíblia quando eu acreditava em Deus e me via como cristão, e ler a Bíblia depois que eu tive minhas convicções religiosas ali mais estabelecidas, eram pessoas diferentes lendo o mesmo livro. Você pode voltar a determinadas leituras e perceber o quanto você dialoga com ela, e o quanto o que um livro te diz, ele depende muito do momento da vida onde você está, e você só vai conseguir essas coisas se você de fato conseguir criar esse hábito. Esse livro, A História das Pandemias, ele me salvou da neura
emocional, do estado emocional destruído que eu estava dentro da pandemia que nós estamos vivendo. Esse livro ele me fez muito bem ter lido esse ano. E outras coisas também. Essa leitura deliciosa desse livro da Xuxa, que todo mundo atacou como se ela estivesse defendendo e tentando fazer as crianças virarem gays. Isso foi uma leitura muito interessante. Eu adotei essa leitura com a minha aluna de português. E assim, foi uma leitura muito gostosa que a gente fez juntos. A gente leu o livro todo, refletiu sobre ele, e ela aprendeu muitas palavras de português nesse livro. Além de eu perceber que agora eu tenho diferentes caminhos para falar com pessoas que são muito homofóbicas, mas que têm o coração bom e que podem ser tocadas de alguma forma. Existem caminhos de alcançar essas pessoas para que elas se tornem menos amargas, menos agressivas e mais receptivas a determinadas ideias. Não acho que elas vão conseguir mudar de uma hora para outra, mas é importante a gente fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E por último eu vou deixar um gancho para a Revolução dos Bichos, que é um livro espetacular. Cara, que livro foda. E eu não vou falar sobre ele aqui porque no meu canal eu tenho na parte de livros a Revolução dos Bichos, parte 1, em que eu conto metade da história desse livro, e em breve eu vou vir aqui e vou finalmente terminar a outra metade. E aí esse livro, a Revolução dos Bichos, ele vai ser um guia de referências que a gente vai ter entre a gente para tudo o que eu for falar de política daqui para frente, caso me dê vontade de falar. Lembra que eu falei que nós somos copos e que nunca caberá em nós a imensidão do oceano? Os livros que eu li, é claro que não está aqui não está tudo nessa lista aqui. Tem todos os livros que eu já tive físico e perdi, e que me desfiz deles e que deixei em sebos por aí na vida, mas tudo que eu li ainda é muito pouco e me torna uma pessoa extremamente limitada. Ainda assim, eles foram cada um moldando a minha vida, de forma que hoje, quando eu sento para conversar com alguém, eu tenho determinadas referências e eu tenho pensamentos de determinados escritores, e aí eu vou lembrando e eu vou amarrando na conversa. E isso vai compondo quem você é. Nunca, jamais caia na besteira de achar que você sabe tudo, porque o dia que você achar que você sabe tudo, você não vai aprender mais nada. E aí todos nós somos limitados, só que aí você vai ser um limitado sem esperança de evoluir em nada. Toda vez que você for conversar com uma pessoa, saiba que ela sempre tem alguma coisa a te oferecer, ela sempre tem algum conhecimento para te passar, e assim, o quanto você vai conseguir explorar daquele universo vai depender da sua capacidade de olhar e escutar. Cada pessoa carrega em si um universo único, cada pessoa é um livro aberto, e se você souber estimular a pessoa a dispor as páginas para você, você sempre terá alguma coisa para aprender com elas, e você vai precisar da visão de muita gente para compor a realidade do mundo que você enxerga. Quanto mais acesso a diferentes perspectivas você tiver, mais do mundo você vai enxergar. No final das contas, você vai chegar à conclusão que os gregos já chegaram. Tudo que sei é que nada sei, que não importa quantos livros eu leia, eu nunca saberei tudo, e o meu conhecimento ele sempre será ínfimo perto do que há para ser visto, e mesmo que você possa dedicar sua vida inteira a saber o máximo que você pode, ainda assim não vai servir para nada, porque o seu papel na humanidade ele vai ser muito pequeno. E que essa busca incessante por crescimento pessoal, ela não te impeça das coisas mais importantes na vida, que são as conexões com uma pessoa e a vivência de determinados momentos. Que você queira progredir sim, mas que você não deixe de celebrar, que você não deixe de ser quem você é, e que você não deixe de usufruir a pessoa que você se tornou por tudo aquilo que você já passou. Talvez esse livro seja o mais importante das minhas férias, o desaparecimento dos rituais. Quando foi a última vez que você ficou andando pelo BDO sem fazer nada produtivo, simplesmente usufruindo aquilo que você conquistou? Nós somos uma sociedade que hoje só produz, a gente não para celebrar. Um dos pontos essenciais de uma celebração, de uma comemoração, de uma festa, é que nada seja produzido, onde as pessoas podem simplesmente ser e estar sem produzir nada. E parece que hoje isso é feio. Por quê? Porque você está perdendo tempo e que você poderia estar fazendo alguma coisa que te levasse para algum lugar. A falta da nossa conexão
com o espiritual, que acontece através das celebrações, através dos rituais, ela está nos deixando cada vez mais caóticos e cada vez mais com sentimento de missing out e sentimento de atraso. Mas eu não posso falar ainda sobre esse livro porque eu ainda estou no começo dele. É uma outra grande obra a ser tratada aí em vídeos futuros. Eu espero então que você perceba que nenhum desses livros é em si sozinho transformador e nenhum deles vai mudar a sua perspectiva completamente, que você não precisa desses livros para ser alguém, mas que cada livro que você escolher começar vai te levar para algum lugar e ao final dele você nunca mais será a pessoa que você era, porque você vai enxergar um pouco mais do que você enxergava antes de começar a ler. Tomara que isso sirva de estímulo para você começar essa jornada. Boa jornada, espero estar próximo de você para que a gente possa compartilhar informações a respeito de vossas leituras. Por aí, sim, um grande abraço.